Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Olá, irmãos! Olá, irmãs! Olá, ouvintes da Palavra de Deus! Mais uma vez, estamos aqui, eu e o nosso irmão Felipe, para falar de Cristo. Hoje, com o pedido do nosso irmão Felipe, vamos falar das parábolas da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida, né? Sim. E da parábola do filho pródigo. Então, Felipe, vamos fazer uma pequena oração antes de abrirmos a palavra, e depois, então, se você quiser ler a parábola da ovelha perdida, beleza? Tá Eu bom, vou orar tá rapidinho. bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome e honra do Teu Filho Jesus Cristo, viemos na Tua presença mais uma vez no dia de hoje, para Te dar graças, Senhor amado, por mais esse dia. Senhor, queira abençoar esse pequeno vídeo, onde estaremos falando de Ti, Senhor, e abençoar todos aqueles que vão ouvir este vídeo, Senhor. Abençoa eles, o seu coração, a sua casa, a sua vida, e principalmente abençoe-os, Senhor, no entendimento da tua palavra, para que possam crescer e amadurecer em Cristo, Senhor amado, e fugir, Senhor, das ciladas do inimigo que nos leva ao pecado, Senhor, e a fazer aquilo que tu não se agrada. Abençoa a todos nós, Senhor amado. Permite que possamos continuar sendo os teus discípulos. Graças te damos por tudo, em nome e honra do teu Filho Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Amém. Felipe, fica sendo então tua leitura, se você quiser começar. Tá bom. Você colocou Mateus aí 15, né? Coloquei em Lucas 15. Lucas? Isso. Então, vamos ver aqui. Lucas 15. Vou colocar o meu. Eu estou usando a versão da São Ferreira de Almeida corrigida. Uhum. É essa que está no screen. Sim. O meu também tá. Deu um pouco de. Você. Deixa eu ver. Parábola da ovelha. Verdade, não perdi. No 15, Lucas 15. Eu vou ler aqui no celular, é mais fácil. A parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas. Murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achá-la, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo.
E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos nós e regozijarmos nós, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Aleluia. Você tava lendo agora essa parte, né? É, E aí agora ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, o cara está reclamando que o tantas pai vezes. nunca matou um bezerro para ele, nunca fez uma festa. Ô, meu, Não tu que eu tenho é percebeu, teu, por que você não fez uma festa? A hora que não você percebeu, quisesse. né? O júbilo estava aqui o tempo todo, né? Verdade. É verdade, é o que acontece, né? Às vezes, alguém que, vamos dizer assim, não se entregou para o mundo, está ali dentro da igreja e por cumprir os requisitos ali, as exigências, as doutrinas exigidas, ele se acha melhor do que o outro que ou não nasceu lá dentro, que veio mais tarde, ou que foi lá de dentro e porventura um dia abandonou as coisas do pai e se entregou para o mundo, né? Que nem ele citou que ele foi gastou a herança Uhum. e teve com meretrizes e abandonou tudo que tinha. E quando volta, o irmão mais velho acaba se irando, né? Tendo ciúmes ou inveja, né? Falando, nossa, estive aqui, nunca me deu nada. Ele não enxergou, né? Ele não deu o devido valor. Que nem o pai mesmo falou, mas tudo que é meu é teu, né? E, então ele não enxergou o valor, estava tão possesso ali de interesses, de não enxergar o verdadeiro valor, que o amor do pai era tão grande por ele também, que ele não conseguiu desfrutar daquele momento e festejar junto com eles, né? Até E mostra um se pouco de inveja, né? Que ele ficou invejoso. exatamente, A porque gente, ele a gente cobrou o pai dele, né? Ele falou: "Você nunca me deu nenhum cabrito".
E para ele se deu um bezerro cevado, né? Vamos dizer assim, um bezerro forte, viçoso, né? Aquele o mais belo de todos. E esse filho, na verdade, parece que ele nem é salvo sequer. Verdade. Teve ali um auto-julgamento, né? Tem que ficar contente, gente. A gente tem que ficar contente. Claro. Se tiver alguém que, né? Porque muitas vezes as pessoas julgam. Se tiver alguém que no seu caminho se desviou de Cristo, né? Porque tudo bem, vai. Tem várias doutrinas opostas, às vezes uns que apoiam o calvinista, outros que apoiam os arminianistas, tem vários. Eu sou bíblico, o meu negócio é a Bíblia. A palavra de Deus, a palavra de Deus na Bíblia, ela diz que Deus elege e ela ao mesmo tempo diz que o homem tem responsabilidade. Então, às vezes a gente pode até não conseguir entender como é que o negócio funciona, mas a Bíblia é a palavra de Deus que segura todas as coisas no seu lugar. Se Deus está dizendo que o homem tem responsabilidade e ele elege antes da fundação do mundo, então as duas coisas existem. Porque Deus está dizendo que é assim. Tudo bem, eu estou querendo, na minha lógica humana, encaixar isso. Como é que funciona? Talvez eu nunca vou entender até o dia da minha morte. Agora, eu tenho que ver a palavra de Deus. Então, quer dizer, qual que é a minha responsabilidade como cristão? Vai aparecer pessoas que vêm e vão, que vêm e vão. Eu devo ficar contente quando alguém que estava perdido volta para o seio do Pai e quer realmente, então, servi-lo. Pode ser que aquela pessoa ainda não fosse salva ainda naquele momento, entendeu? Aí depois foi para o mundo. Quando a gente fala para o mundo, volta para o mundo de pecado e se lamaceia, né? E deixa. Aí, de repente, lá o Senhor converteu ela, então, e ela voltou. A gente só tem que ficar feliz e dar graça e fazer uma festa. E se o Pai fizer uma festa, vamos dar glória, vamos ficar contente com ele, né? Verdade. É verdadeiramente o irmão mais velho, né? Que seria aqueles que sempre esteve ali dentro da igreja, né? Eles entender a posição que eles têm que exercer, né? O papel real deles. Porque aqui mostra claramente o que acontece na realidade, né? Muitos, por ter às vezes um cargo ou algo do tipo, ou por estar ali dentro há muito tempo. Mim, filho, achar. Oi? Qual que é o verso que você está mencionando agora? Você falou que... É o Lucas 15. Peraí. Foi do 20. Deixa eu estar nesse ponto. Seu 25. 28, acho que. Mas ele. 28, né? Que ele se indignou, né? 15 e 28. Lucas 15. Versículo sim, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então você vê, ele se recusou a participar do banquete, da festa, por indignação. Então você vê, ele fechou o coração por causa do irmão mais novo, que pecou, errou, mas se arrependeu e o pai deu uma segunda chance para ele. E ele, em vez de participar daquele momento, né, ele entendeu o papel. Porque qual é o papel do irmão mais velho? A vontade de Deus é que nós se aproximamos com ele, tenhamos relações com ele, de pai e filho. E a partir do momento que você se relaciona com Deus, você se aproxima dele, você entende o querer dele, a vontade. E aí, qual que é a nossa função? É executar o que o pai quer que aconteça. E qual que é a missão do mais velho? É ajudar o mais novo. Então, o que ele deveria ter feito de fato? Ele deveria ter ido lá atrás do irmão mais novo, ele deveria ter arrancado ele lá da lama, de onde ele estava com os porcos, e falado: tem lugar para você, o pai vai te aceitar de novo, vamos voltar para lá. Essa é a missão do mais velho. E não se indignar por ele ter voltado com as próprias pernas. Na verdade, não com a própria perna, porque ninguém volta ao pai com a própria perna. Se não for o próprio Espírito Santo indo lá buscar, ele não teria voltado. O que pesou na consciência dele, ele pensar: até os trabalhadores do meu pai, eles têm uma vida melhor do que eu estou tendo hoje, afastado do meu pai. Então eu vou lá me arrepender e me entregar para ele. Eu acho que às vezes a gente, mesmo se a gente pensar quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, né? Todo mundo tem esses momentos em que a nossa consciência, quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, de alguma forma o Espírito Santo ele mostra para você o seu erro, o que você perdeu, a posição que você poderia estar com Deus, mesmo que na pobreza, mesmo que, né? Tanto é que depois ele,
Nem que eu seja um jornaleiro lá do meu pai, eu lá vou estar melhor Exato, do que eu tô. exato, É, exato. glória a Deus. Só que tem um erro do filho mais novo, além dele ter, né, abandonado o pai, está no versículo 19. O 15, verso 19, né? Que ele Isso, fala assim, foi na hora que ele estava programando a oração, ou como ele ia falar com o pai, né? Ele falou assim, quando ele fala no 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele estava já premeditando o que ele ia fazer. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí no 19, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. O ponto é o já. Então, se ele está dizendo que já não sou mais digno, ele imaginava que antigamente, por ele seguir os ritos e estar debaixo, dentro da casa do pai, ele era digno. Mas aí entra a parte das obras, né? Que as pessoas que creem que a salvação é por obra. É o que você falou, a gente tem que ter boa obra, mas a salvação não é por obra. Então, eu nunca fui digno e nunca serei. Se nós for, é Essa é por a causa do verdade, sacrifício de Cristo. o verdadeiro É, retrato. Nós não somos dignos. exatamente. E ele não tinha entendido, mas é lógico, ele estava ali no rito judaico, né? Ele tinha uma visão, ele acreditava que pelas obras dele alcançaria a salvação. Então, na mente dele, por ele ter transgredido, ele pensou: já não sou mais digno, mas um dia eu fui, porque eu cumpri a lei. Mas não é você cumprir a lei que te faz ser digno, e sim o sacrifício de Cristo. Mas É ali a foi fé. um. Nós, Exatamente. Foi um dos erros dele ter falado, já não sou mais digno. Então ele pensava que ele era, né? E não é o que eu faço que me faz ser digno, é sim o que Cristo fez. A pessoa pode até dizer assim, a salvação de certo fato ela é pelas obras, mas não pela minha, pela de Cristo. Então, ele entender isso, né? Que não fomos dignos, não somos e não seremos. É por ele que ele nos faz digno, é diferente. Ele nos fazer ser digno e nós sermos, né? É a diferente. Bíblia tem, às vezes, uma pequena palavrinha, ela muda tudo, né? Muda tudo o sentido, pode passar desapercebido, né? É, E a gente entende o pensamento, né? Mas o pai, né? Você vê que o pai até interrompeu, e daí esse aqui foi ele programando o que ele falaria com o pai. E quando ele chegou, né, que ele falou, levantando-se foi para seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí, olha só, ponto. Aí o pai já interrompeu ele. Mas o pai disse ao seu servo: Traz depressa a melhor roupa, o vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés e trazei o bezerro cevado. Olha que profunda essa parte, né? Ele estava mal vestido, sujo, de pecado, de coisa errada. O que ele precisou receber? O novo vestido, a nova veste do pai, né? E precisou de um sapato, precisou também do mais importante, que foi deve o, estar, o cevado. alguém deve estar se perguntando: será que eu tenho chance? Tem. Tem, sem dúvida. Tem, Porque tem pra Jesus Cristo o hoje. pai se move de íntima compaixão, né? Foi o que ele falou, lançou-lhe e beijou, se moveu de íntima compaixão. O que acontece? Ele não importou que o filho estava sujo, fedido, né? Porque ele cuidava de porcos, estava lá no meio de porcos, fedido. Tanto é que ele pediu para trazer novas vestes para o filho. Mesmo assim, ele não hesitou em abraçá-lo, demonstrar o amor. Ele podia ter falado, vou esperar, na hora que você trocar de roupa, eu te abraço, ou chega para lá. Mas não, o amor dele, a compaixão é tão grande que ele não se importou, ele abraçou o filho, né, recebeu ele com amor e mandou trazer vestes novas. E o mais importante, olha só como que Cristo ele está em todos os momentos. Quando falou do bezerro, para acontecer a festa precisava ser sacrificado, né? E foi lá e pegou o melhor, né? Cevado. Então, para a gente ser participante do banquete, tinha que haver o sacrifício de Cristo, né? Para nós poder chegar na mesa, poder sentar com ele, É a receber as festa. vestes. Para Exatamente. fazer a festa, teve que ter. E existe muito na Bíblia isso de sentarmos à mesa e nos alimentarmos em comunhão, né? E o Sim, próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é o verdadeiro pão do céu. verdade, Deus enviou na verdade. terra para nos Ele alimentar. Ele. Ele pregou o evangelho de novo dentro da palavra, na parábola. Se a gente para analisar ali, é o evangelho pregado novamente, né? E vai, Sacrifício do cordeiro perfeito, né? E depois o banquete, né?
É muito bonito que ele pregou e as outras parábolas vêm na mesma linhagem que essa, né? Agora Essa, uma pessoa, né? Uma pessoa pode pegar também aqui, né, e ver, porque o pai nunca deixou de chamar aquele de filho, porque este meu filho estava morto, olha, estava morto, entendeu? É como que a Bíblia fala que o homem tem que nascer de novo, né? verdade. Nós estávamos mortos no pecado, certo? Estávamos mortos no pecado. E através do poder do Espírito Santo, vida é soprada novamente em nós. Reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, tem uma outra parte da palavra que eu agora não recordo, que o Senhor. Aliás, acho que até um pouquinho aqui para cima, na outra parábola, né? Ah, Vamos voltar para a parábola das 99 ovelhas? vamos. Olha aqui, ó, olha. Acho que está aqui na parábola das ovelhas ou da dracma. Uhum. No versículo 15, no capítulo 15, no versículo 10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha Então, se aí, alguém perguntou se tinha chance, tá a resposta aí, ó. olha aí. Ô pecador, você que está assistindo o vídeo, a gente também, viu? Não somos melhores que você. Nós somos todos, né, como foi falado há pouco, ninguém é merecedor. Mas entenda isso, enquanto você não tiver o sacrifício de Cristo na sua vida, enquanto você não crer em Jesus Cristo, essa alegria que vai estar na face de Deus não será demonstrada, não será vista. Essa alegria que os anjos vão ver o Senhor Deus se alegrando não será vista enquanto você não crer de todo o teu coração no Filho de Deus. Então, creia em Jesus Cristo hoje, que vai haver uma alegria na face de Deus e a sua vida será transformada de dentro para fora pelo Espírito Santo. Vamos continuar lá em cima, então. Você quer ler? Deixa eu ler, então, É, essa aqui. pode ler, pode ler. A da dracma, né? Da Lost Coin. É qual a mulher que Isso. tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. E quando achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma acho que era uma Moeda, moeda né? um ano inteiro de trabalho, se não estou enganado. É, Não é? exato, exato. Uau! Uhum. Imagina agora você perder um negócio que vale 365 dias de trabalho, mano. Tinha um valor, né, para aquela mulher, né? Que era Tinha. algo de valor, Sim. entendeu? É que É, você vê pode falar. que essa parábola aqui da dracma, né? Ela meio que se enquadra um pouquinho com o filho velho. Você vê que o mais velho, ela foi perdida dentro de casa. Quantos que às vezes estão dentro da igreja e estão perdidos, né? Ainda não entendeu o evangelho, ou ele ainda está preso em coisas de obras e não entendeu o que é graça, ou ele cumpre certos ritos com a intenção errada. Um exemplo, o filho mais velho lá, ele fazia as coisas boas, só que ele não entendeu que tudo era dele. Ele não fazia por amor. Ele fazia aquilo com interesse de receber uma recompensa. E nosso Deus, ele é onisciente. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não tem como nós enganar ele. Não adianta eu fazer algo para esperar algo em troca. Eu não posso jejuar só quando eu preciso receber algo da mão de Deus. Eu tenho que fazer Isso é por uma coisa amor, que as pessoas simplesmente não por entendem, amor. a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, né? Eles tentam separar. Não O dá, Senhor não é possível. O Senhor não só sabe o quem você é, o que você é, ele está presente, observando tudo que você faz. Sim. Das duas formas. Ele sabe oniscientemente o que você vai fazer e ele te observa no tempo presente aquilo que você está fazendo. Não tem como você se esconder. Não dá. Foi que Davi falou nos Salmos, né? Mesmo que eu fosse na profundeza do oceanos, ou não importa, não tem como fugir. Ele conhece o meu levantar, o meu deitar.
Não tem como. Pode continuar, E, desculpa, Felipe. Eu achei não, que importante isso. colocar esse Não, ponto. foi bom, foi bom. Glória a Deus. Então você vê, tem muita pessoa perdida lá dentro, né? Que nem essa dracma foi perdida dentro de casa. Tem pessoas que estão perdidas dentro. Não tô, isso aqui não é incentivo para a pessoa abandonar o lugar que ela está, né? Não é incentivo para a pessoa virar um desigrejado, não. É apenas um toque para a pessoa acordar e entender que às vezes a pessoa que está ouvindo não entende que ela está perdida. Ela está num ambiente ali, mas ela não entendeu a mensagem de Cristo, não entendeu o Evangelho. Ela faz coisas por interesse. E o nosso Deus, que é conhecedor de tudo, não adianta a gente fazer algo com o interesse de receber algo em troca, ou fazer na intuição de outras pessoas notarem que a gente faz. Isso é desaprovado por Deus, porque Ele conhece a intenção do coração, e Ele vai julgar o que a gente faz, certamente, como fala em Apocalipse, não falha a memória, que as nossas obras será lançada no fogo. E se for de palha, de materiais, vai queimar, porque se a intenção não era por amor, não era pelo bem da obra de Cristo, para o evangelho ser propagado, simplesmente para a glória de Deus, se a nossa intenção for outra, a nossa obra é reprovada. Se eu faço algo para ser visto, para ser lembrado, eu não estou fazendo corretamente. Mesmo que aos olhos de muitas pessoas falem, nossa, ele ajuda, sei lá, leva alimentos para mendigos na rua, eu criei uma ONG, mas lá na ONG tem o meu nome. Lá na ONG o meu nome é propagado, as pessoas me conhecem. Mas e a intenção lá dentro do coração? Eu queria fazer aquilo para a glória de Deus ou queria para as pessoas conhecerem meu nome, para o meu nome ser propagado, para eu ser notado, para as pessoas lembrar de mim e eu deixar uma história, um legado na Terra? Porque não é sobre minha história, é sobre Cristo. É o nome dele que tem que ser lembrado e não o meu. Foi como o João falou: convém que ele cresça e eu diminua. E se em algum momento eu pensar em crescer, eu querer que o meu nome seja propagado, eu já errei. Já fui reprovado por Deus, porque ele conhece a intenção e não tem como escapar. É verdade. Irmão, deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que a dracma era igual a um ano de trabalho. Eu me enganei. Igual um dia para um trabalhador daqueles dias. Era igual, é, é igual a um denário, o que é um dia de pagamento. Tá? Eu me enganei. Eu falei ano, mas não é um ano, é um dia. Mas mesmo assim, naquela época, a gente às vezes trabalhava para comer hoje, trabalhava hoje para comer Verdade, amanhã, né? Era muito verdade. importante. Tá? Peço perdão Sem sombra de dúvida. desse engano que eu cometi. Vamos saltar então nas 99 ovelhas. Isso, isso. Vamos lá. Você quer ler Quer de ler? novo? Eu leio, você Manda. pode ler se quiser. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sempre há alegria na face de Deus por quem se arrepende, né? O Com arrependimento é algo certeza. muito importante Sim, e não só traz alegria ao Senhor, né? Porque se arrepender é o que, gente? É quando nós finalmente entendemos que estamos errados e admitimos o nosso erro, falamos, ó, eu errei, né? Fiz algo errado. Uma pessoa, ela se retrata daquele mal ou daquele pecado que cometeu. Então, por quê? Porque isso significa que é um desvio de caminho. Você estava indo no erro e, de repente, você viu que estava errado, então você, opa, deixa eu parar de andar nesse erro, vou começar a andar para o lugar certo, né? E se coloca, então, de uma maneira a qual é agradável a Deus. sim. Verdade, é muito importante, né? Você vê que tem outra coisa que é muito, às vezes as pessoas não percebem, tem o arrependimento, que é o que Deus se agrada, e tem o remorso, que foi o que Judas teve, né? Depois de ter vendido Jesus, né? Ele teve remorso e não arrependimento, por isso que ele não foi perdoado, né? É algo, às vezes, se a pessoa não analisar, um pouco parecido, né?
um remorso, a pessoa fica pensando, mas o arrependimento é totalmente diferente. Ele é seguido com mais 3 coisas no total, né? A pessoa, primeiro ela reconhece o que ela fez, depois ela se arrepende e ela se ajusta, né? Ela se arrepende, começa a andar, o exemplo, ela errou o caminho, agora ela vai entrar na direção correta. Então ela vai. Que o salvo em Cristo, ele passa a, quando ele peca, ele passa a sentir dor. Aquilo é uma coisa que incomoda ele, né? Ele sabe que ele vai pecar, entendeu? Mas ele vive com zelo, ele não quer pecar, ele quer ser uma pessoa que imita Cristo. Então, quando ele peca, dói, aquela coisa fere o coração da pessoa. A pessoa fica, oh, pequei de novo, entendeu? Quando você citou isso aí, eu lembrei de Pedro, depois que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, lembra? Que ele começou a se afastar dos discípulos e falou que ia pescar. Tanto é que quando o anjo mandou a mensagem para eles, falou, e diz para os discípulos e também para Pedro, porque Pedro já não estava querendo andar com eles com vergonha, igual ele falou. Ele estava com a consciência, né? Sentindo a dor, né? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele começou até a pescar. Foi quando o Senhor Jesus foi encontrar com ele e perguntou para ele, Pedro, tu me amas, né? Perguntou 3 vezes. E quando ele falou que sim, ele falou assim, então apacenta minhas ovelhas. É muito bonita essa parte, por causa que quando nós lemos ali, se você fizer um pequeno estudo na palavra amor ali, você vai ver que existe, né, o amor filho, entendeu? Uhum. E o amor e o outro amor apageu, O deixa eu ágape, né, buscar. que é o O ágape. ágape, isso, obrigado, Deus abençoe. O amor ágape, e aí e você vê, né, que o ágape é um amor profundo, né? É um amor, não só um amor profundo, como um amor moral, entendeu? Um amor que ele tem uma, ele tem, ele tem, tipo, ele tem ingredientes especiais que ele está sempre presente naquilo que a pessoa faz, né? Enquanto o amor filho é um amor de amizade, aquela coisa, tipo, eu dou se você me der de volta, né? É Verdade. bem diferente. E o Senhor, ele pergunta primeiro para Pedro se ele amava o Senhor daquela forma, entendeu? Ágape, né? Aquele amor profundo, Sim. amor moral, Fraterno, né? entendeu? E ele não pôde responder para o Senhor da mesma forma, porque ele falou, realmente, eu não tive... Ele sabia que naquela hora ele não morreu com o Senhor lá, né? Verdade. Não Ele não tinha conseguiu. como ter aquele amor, era impossível. Sem contar que ele tinha negado, então ele já falava, eu não consigo ágape. E certo o senhor falou, você ágape? E ele provavelmente falou, eu filo, porque Filho, ágape isso. não dá, eu não consigo, é impossível. Só Cristo poderia. Acho que aqui Bonito. nessa parábola das 99 ovelhas, né? E no final aqui, que o homem dentre vós tem ovelhas e perde uma delas, não deixa, deserta 99, não vai após a perdida que vem achar. Ele aqui ele estava, né? Também dizendo aos homens que aqueles que não estão doentes não precisam de um doutor, né? Porque Sim. às vezes há uma certa ironia, porque às vezes as pessoas, até as pessoas que não creem em Jesus Cristo, elas próprias dizem, não, mas eu não preciso, porque elas acham que elas não precisam de um Salvador. Não tem necessidade de um Salvador, entendeu? Não precisa. Ela Muita olha para ela coisa. própria e ela acha, não, eu não estou perdido, entendeu? Eu não estou perdido, eu tô aqui. Mas se a gente for ver, eles aqui, eles estão num lugar aberto, eles não estão dentro de cercado. É, Eles não, né? Estão num lugar verdade. aberto, entendeu? Se não tiver o pastor para tomar conta de você, vem Já era. qualquer louco que come a qualquer hora. Já Tem que era. ter o Senhor, tem que ter o Senhor. Então, as pessoas perdidas precisam de Cristo. É necessário, você precisa de um Salvador. Né? A gente não pode achar que através da nossa própria força nós vamos conseguir fazer alguma coisa de construtivo para o reino dos céus. Não tem como.
chegando E à sua ele. casa. Fala. Não, pode falar, pode falar. Não, manda, você, vai, manda. Ele propôs as parábolas justamente, olha só quem estava ao redor dele ali, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas, né? E eles murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles, lhe propôs esta parábola. Justamente que o povo julgava porque Cristo comia junto com os pecadores. Tanto é que num outro discurso ele falou assim: Mas eu vim para os que estão doentes, para os que estão enfermos, né? Eu não vim para os sãos. Então, com quem Exatamente. que ele deveria comer, né? Só que é muito interessante porque a pessoa ela acha que ela está sã, ela acha que ela está viva, mas na realidade ela está doente ou ela está morta. Porque os A morte. escribas, os fariseus, eles achavam que por eles seguir os ritos da lei, eles estavam E não perfeitos, né? só, eles tratavam o povo, né? Eles, como eles eram judeus, né? Eles, na cabeça deles, eles eram arrogantes ao último, né? Nós somos, eu sou salvo, eu sou isso. E na verdade estavam perdidos, né? Estavam pior de tudo. Continua, Felipe. Então, e eles não enxergavam, né, os próprios erros, os pecados que eles estavam cometendo, né, de se achar melhor que os outros, condenar pessoas, tanto é que eles colocavam fardos pesados que nem eles mesmos podiam, né, mover com o dedo que o Senhor condenou eles, chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, né? Sepulcro caiado é o que? É sepultura lá, o sepulcro, quando você passa o cal em cima. Então, por isso que é caiado. Então, você olha, tá branquinho, você fala que lindo, né? Por Mas o fora, que o Senhor Jesus por dentro, falou? Por fora tá lindo, né? Tá branquinho, mas e por dentro, né? Vocês estão podres. O que vocês fazem, né? Vocês seguem essas leis por fora, mas por dentro não adianta nada. Vocês deixar a trança, vocês usar a roupa, fazer tudo isso, se por dentro o coração de vocês estão podres. Vocês julgam todo mundo, vocês roubam as viúvas, não cuidam dos órfãos. Qual que é a verdadeira religião, né? É cuidar das viúvas, dos órfãos e se apartar do mal. E eles não faziam exatamente isso. Tanto é que eles prolongavam a oração na casa das viúvas para poder arrancar mais dinheiro. Você viu tanto de coisa errada que tinha. E eles não percebiam, na cabeça deles era o são, e ainda criticava porque o Senhor comia com os pecadores. E falou assim, mas eles entendem que eles estão, né? Que eles são pecadores, que eles estão doentes, que eles precisam de mim. E se eles entenderam, eu vou curá-los, né? Quando ele foi repousar na casa de Zaqueu, né? Zaqueu subiu na árvore, ele falou: desce daí que hoje convém pousar em sua casa, né? Zaqueu foi convertido, porque você vê, ele cobrava juros excessivos das pessoas e depois, olha só o verdadeiro, a prova, a evidência que ele foi convertido. Depois que o Senhor Jesus pousou lá, pregou e conversou com ele, o que ele falou no final? Que ele ia restituir 4 vezes mais todas as pessoas que ele cobrou imposto acima do normal, né? Que ele sabia que ele reconheceu o erro dele e restituiu essas pessoas que ele trouxe danos materiais, né? Então ali é uma evidência da conversão. Você vê a obra, a fé sem obra ela é morta. Você vê a fé e você vê a obra vindo logo em seguida, porque a fé nos atinge primeiro e depois as obras vêm em sequência. a fé verdadeira ela leva o homem a ter as obras, né? O homem aquilo passa a ser segunda natureza dele, né? Antes ele era É, pecador, ele agora é como se filho de fosse um Deus. imã, é um imã, né? É. Ele tem que Puxa. pregar Cristo, ele tem que fazer o bem, ele tem que cuidar. Ele é uma pessoa. Eu lembro uma vez, rapaz, eu não queria falar isso, uma vez eu tava indo, rapaz, e no caminho pro trabalho, com os meninos, e a gente para, né? E aí tinha uma velhinha, um carro parado no meio da. Sabe, aqui na Inglaterra tem aquelas bibocas, aquelas ruazinhas com É mato de verdade. cada lado, sabe? Então Nossa. fica meio escuro assim, né? Tava chovendo, aqui na Inglaterra é muito cinzento, né? Aí eu tô vendo aquele carro parado, eu parei na frente, fui falar com a senhora, né? Aí tava um senhor passando mal, tendo que ir pro médico, e ela desesperada, aí eu falei, a senhora tem o Rescue, né? Que é o cara do EI, eu não sei como chama no Brasil, Rescue. É É, o, é o guincho, né? é o guincho, Pelo guincho. é que aqui a É, gente tem esse negócio. O isso. Rescue, os caras, a gente faz o contrato anual, eles vêm tirar a gente, leva a gente pro mecânico. E ela tava com o pneu furado, o carro dela. Aí tava chovendo, aí parou tava eu mais 2 meninos que trabalhava conosco. Dois homens, cara, eu falo menino é forma carinhosa, né? Claro, Usando claro. Cristo pra trabalhar. Sabe como é que é o negócio? É que eu tratei com meus meninos, né? Aham. Aí, aí a gente trocou o pneu da moça, da senhora,
Aí ela estava toda contente. Ai, foi Deus que mandou vocês. Ela começou a falar. Ela falou Deus, falei, pronto. Glória a Tá na Deus. hora de pegar o evangelho. A porta foi aberta. Glória a Aí Deus. eu falei de Cristo para ela. E ela falou, eu falei, você crê que o Senhor Jesus Cristo nos mandou aqui e o seu pneu furou para nós podermos pregar para você a palavra? Ela falou, eu creio. A velhinha disse que crê. Ela falou, eu creio. Eu fiquei tudo contente, né? Ela disse que me dá dinheiro. Eu falei, não vou aceitar dinheiro da senhora, senão vai estragar tudo que eu vim aqui fazer. Entendeu? Aí, o que quer dizer tudo isso, gente? Você vê, o Senhor, muitas vezes, ele... Aqui, Deus saiu e foi procurar a ovelha perdida. Ele é que foi. Não existe ninguém procurando o Senhor por ele próprio. É o Senhor que vai procurar e vai buscar aqueles que são seus. Pode falar, Felipe. Glória a Deus. Não, é verdade. Bonito. Você vê que ele foi atrás, não desistiu, né? Não se importou com o julgamento das pessoas. E ele sabia, né? Como ele é onisciente, ele sabia que as pessoas iam julgar, mas foi o que ele falou. Ele deixa as 99 por causa de uma que se perdeu e ele não vai deixar que escape, né? E em outra parte, o Senhor Jesus falou que Deus deu para eles e aqueles que são dele, ninguém arranca da mão dele, né? E em Nós outra também parte, vamos falar agora para você. glória a Deus. Glória a Deus, que bom, que bom. Eu vou falar agora para você. É João 10, não é isso? Que tá essa parte? Acho que é isso. Acho que é João 10. É mercenário, assim, pai. Em João 10, 15, assim como o pai me conhece, não é aqui. De aqui ele também fala de ovelha, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso é muito importante a gente entender, viu, cristãos? Neste mundo, só existe um rebanho e só existe um pastor. A igreja são todos que são membros do corpo de Jesus Cristo. João 10, 28 e 29. Isso. João 10, 28 e 29. João 10. As minhas ovelhas, 10, 27. Vou começar no 26. João 10. Deixa eu fazer share desse screen, que é pra gente ler, né? Vamos fazer share. E aqui. Só abrir a porta aqui. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então é maravilhoso, né? É perfeito, santo Deus. Nossa. Maravilhoso, É né? muito rico, né? É rico demais. Nós sabemos, gente, nós sabemos que a confiança que nós temos, eu sei que muita gente vai se levantar e vai dizer que não é assim, mas, gente, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As ovelhas, se você está aí na sua casa agora e você está perguntando, mas será que eu sou de Cristo ou não? É simples. Você crê? É só crer agora. O Senhor está falando para você crer. E você vai ser da ovelha dele. Ok? Creia de verdade. E aí nós temos a certeza, ok? Que uma vez que você crê nele, ok? Ninguém pode tirar você da mão de Deus. Você vai ouvir a voz dele agora, que está falando para você crer. Se você ouvir, é porque você é ovelha. Certo?
É porque você é ovelha. Se você está ouvindo, se você crê agora, você é ovelha. É a tal história. Se eu chegar assim num lugar e colocar, vai, 100 mil libras, é mais ou menos 650, 700 mil reais, em cima de uma mesa, no pacote, e falar, ó, tá aqui 700 mil reais, 100 mil libras, quem quiser é só pegar, é seu. Aí vai ficar todo mundo olhando para mim. Será possível que ele tá mesmo dando 100 mil reais? Ou 100 mil libras, 700 mil reais? Será possível que é só pegar e é meu? Então, É só crer que é seu. Crer e você vai receber o reino do céu. Meu Pai que mas deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ou seja, quando fala que ninguém pode arrebatá-las, a nossa segurança, gente, é que uma vez que você crê, nem você mesmo tem o poder de saltar fora na mão do Senhor. Você não vai conseguir sair das mãos dele. Entendeu? Muitas vezes uma pessoa, sabe, isso não justifica o teu pecado. Nós temos santos, porque Deus é santo, fala a palavra. Isso não justifica que você pode sair fazendo o que você quiser. Porque a pessoa que pensa assim, então se eu estou salvo, uma vez que eu crio, eu posso fazer o que quiser, você não está salvo. Você está iludido, como o nosso irmão Felipe falou lá atrás, da pessoa que está lá dentro da religião, andando de um lado para o outro. Ele não ama Cristo ainda, ele não tem Cristo. Ele pensa que tem. Ele está enamorado com a ideia de Cristo, com a ideia de salvação. Ele entende, entendeu? A diferença entre uma coisa boa e uma coisa ruim, entre o céu, a presença de Deus e o inferno. Mas ele ainda não creu verdadeiramente no seu coração. Porque aí ele vai pensar, porque se nós amamos o pecado, uma coisa é uma pessoa que peca. Todos nós pecamos, eu peco, já pequei hoje, e você também. Todo mundo. Agora, outra coisa é aquela pessoa que ela viu uma coisa que lhe parece como a gente diz aqui na Inglaterra, né? Um loophole. Eu não sei como é que era no Brasil, que eles chamam quando uma pessoa... É um looping, né? Looping sem fim, aquele negócio loophole, né? looping. A gente acha que, não sei no Brasil como é que eles falam, quando acha um buraco na lei e eles podem usar aquele buraco para fazer o que quiser. A brecha, E se você pega e você olha para isso, uma pessoa, e pensa, então eu não posso perder minha salvação. E você pensa, então, então eu pego, eu posso fazer o que quiser, eu vou sair desse mundo pecando. Então, você não tem a salvação. Porque quem é em Cristo vai querer agradar a Cristo, vai querer agradar o Pai, vai querer ser a imagem, vai querer imitar a Cristo. Esse é um dos sinais mais fortes que nós temos, esse desejo, esse amor pela verdade, que está escrito também em outro lugar, que é que não ter um amor pela verdade. Então, quem tem um amor pela verdade, quem tem realmente Cristo, não vai querer sair pecando. Por mais que você saiba que a sua perdição, que você não perde a sua salvação, dói o seu coração quando você peca. Porque é a mesma coisa. A gente tem que se lembrar, se você for usar esse conceito bíblico, você tem que se lembrar que isso significa que todos os teus pecados que você tem foram pagos até o dia da sua morte, até o dia da sua ressurreição. Está tudo pago. Tudo. É difícil pensar assim, mas olha, o que é que o cristão verdadeiro pensa quando ele peca? Eu acabei de dar mais uma dor para o meu Senhor. Toda vez que você peca, é como se você estivesse dando mais umas chicotadas nas costas de Cristo. Como se você estivesse dando uma martelada num daqueles pregos que segurasse na cruz. É como se você estivesse aumentando os pecados que Jesus Cristo teve que pagar por você. Certo? É como se você estivesse causando... Por isso é que a gente sente essa dor. Por causa que a gente sabe que ele derramou o sangue dele no madeiro da cruz por nós. Então você sente em você uma dor pesada. Você não vai querer pecar, mesmo sabendo que você já tem a vida eterna. Porque ele fala aqui, ele diz aqui, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço-as, ele nos conhece, e elas me seguem. E aí nós seguimos.
e dou-lhes a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, nem você mesmo. Pega a bola, Felipe, vai. Glória a Deus. Eu vou ir um pouquinho além nessa parte. Você falou, né? A pessoa, quando ela ouve, né, sobre a salvação da graça, ouve a gente mostrando esses versículos, né? Que fala que e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se a pessoa ouve essas coisas, salvação por graça, e automaticamente vem na mente dela, então se a salvação é por graça e não por obras, então eu estou autorizado a pecar. Se esse pensamento passa na sua mente, você só está evidenciando que você não é um salvo. Porque um salvo não pensa assim. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então você sempre teve o desejo de pecar. Você ama o pecado ainda. Você ainda não aprendeu. Você tem que odiar o que é o pecado. E você tem que amar o que é santo. Não fala que quando Cristo ele falou para Nicodemos naquele encontro em João 3, né? Ele falou assim: você tem que renascer de novo. Vamos lá, Então, João olha, 3. Vamos lá, João 3. João 3. Você tem que renascer de novo. Verá. Eu já vou Aqui, ó. frisar. João Vou pôr 3:5. Oi? Olha aí. Aí. João 3. João 3:3. Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, que seria isso? Às vezes a pessoa interpreta o nascer da água, a pessoa ir lá e se batizar, né? Só que veja só, a pessoa tem que ser transformada. Ali Jesus está falando em ser transformado. O que seria ser transformado? A pessoa antes de ser transformada, ela ama o pecado, ela pratica porque ela ama. Ninguém faz algo se não amar, porque o pecado não traz nada de bom para a pessoa. A pessoa conhece a palavra, ela sabe que pecado afasta ela de Deus, porque ela vai pecar? É porque ela ama o pecado. E essa transformação da pessoa nascer de novo, ela aprender a odiar o pecado e amar o que é santo, amar a lei de Deus, amar o preceito de Deus. A água Então, aqui significa limpeza, né? A água, isso, aqui no versículo exatamente, 5, entendeu? exatamente. A pessoa foi limpa, ela não é uma limpeza só de Exterior, batismo, porque não é disso. Não é a né? limpeza do batismo, que a pessoa pensa que se Uhum. batizou e aí lavou o pecado, não. É o Espírito, a palavra de Deus que lava a pessoa e ela passa a ser algo diferente. Ela já não é mais aquela pessoa morta, né? Ela passa a ser uma pessoa realmente viva. E isso, viva para Deus, né? Porque uma pessoa Com pode estar certeza. viva nesse mundo na carne e não ser vivo para Deus. É aquele outro versículo que fala assim: tem nome de quem vive, mas está morto, né? Não lembro se é no Novo ou no Velho Testamento, mas Olha fala aqui assim. no versículo 6 o que fala, ó. O que é nascido da carne é carne. Olha aí. Foi E nascido do o que é Espírito. nascido do espírito é espírito. Entendeu? Não tem como a gente não entender que passamos a ser algo novo. Já não é quando nascemos do espírito já não somos mais nascidos da carne. Somos nascidos do espírito. Aí ele aqui Exatamente. explica mais uma vez, né? Não te maravilha de ter dito necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala, ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não sabe dizer o porquê que houve essa transformação tão grande em nós, explicar minuciosamente, né? Nós sabemos, nós ouvimos a voz dele, a pregação do Evangelho, que é o que você está ouvindo aqui hoje. Verdade. Pregado em Verdade. Cristo, né? Você ouviu a sua voz. E aí aquilo te transforma por dentro. E você realmente passa a falar assim: da onde é que veio isso? Como é que eu fiquei assim? O que me transformou aí? Você vai saber. Foi o seu Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. Então, não, a pessoa entender de não
pensar dessa maneira. Quando ela ouve, é você se autoanalisar. Você mesmo tem que fazer a sua autoanálise. Porque é fácil, muita gente observa os outros e julga, né? Mas e o nosso próprio julgamento? A gente temos que nos autoavaliar constantemente. Então, se você ouve falar de salvação por graça, vê esses versículos e pensa, então eu estou liberado a pecar, isso só evidencia que você não foi salvo, que você não foi regenerado, você não nasceu de novo. Porque se você pensa que por ser salvo pela graça, você está autorizado a pecar e você tem desejo e vontade e já está pensando nisso, isso está evidenciando que o seu coração está cheio. Você quer agradar a Deus ou você quer agradar o pecado do mundo? Ela quer estar no céu, viver em eterna glória, e na É, terra, é viver em igual eterna. aquela frase que eu esqueci quem é o autor, mas diz assim: é, como você quer passar a eternidade com Deus se aqui na Terra você não quer passar um minuto com Ele? É verdade. Entende? Como, né? Tem a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu, Exato, né? também. Ela deve ser feita assim na terra como no céu. Isso é um conceito interessante, porque quando a gente pensa nessa oração, assim na terra como no céu, às vezes a gente para pensar um pouquinho, né? O que é você estar na terra e viver como se você está no céu. Aí a gente Uhum. vai lá em Apocalipse e no céu só tem alegria, só tem, né, não tem mais trevas, não tem mais sofrimento. Aí você fala, mas não dá, porque tem sofrimento, tem trevas, ruindade. Não, verdade, tem, que você está na terra. Mas o que você pode fazer aqui na terra que é como no céu? Você pode viver na alegria sabendo que a sua salvação é garantida. Você pode viver lutando contra o pecado. Você não vai ser perfeito porque você ainda está na terra, mas você pode lutar contra o pecado de dia e de noite. Você pode, lá no céu, nós vamos estar adorando a Deus acima de todas as coisas. Então, nós podemos estar adorando a Deus acima de todas as coisas aqui agora, entregando a nossa vida lá. A nossa vida será para Ele. A mesma coisa nós podemos fazer aqui na terra agora, entregar a nossa vida para o Senhor Jesus igual. Entendeu? Não preciso estar no céu para fazer essas coisas. Nem tudo eu consigo fazer como no céu, porque lá é um lugar que será totalmente diferente daqui. O que fala lá? O Senhor fala numa parte em Apocalipse, e não haverá mais a maldição, ou seja, nós não teremos mais a corrupção deste mundo. Todas as coisas foram feitas de novo. Então então nós vamos ter essa experiência que é de completo amor, entendeu? Completamente cheios de alegria, de felicidade, né? Como a gente fala, joy, eternal joy, em inglês. Então nós vamos ter essa alegria lá. Mas nós podemos, então, fazer tudo aquilo que nós podemos fazer nessa terra, para já ir vivendo na terra como no céu. Aí estava aqui puxando os versículos. Você está lendo o que agora, filho? Eu tinha voltado em João 10. Em João 10, vamos lá. Eu tinha voltado aqui pra ver. Tinha visto uma coisa, esqueci de comentar e acabou Agora passando vamos aqui desapercebido. assim, vamos lá. Mas Vamos já em 10. Olha ali, ó, mais um mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E os lobos as arrebata e as dispersa. Tá vendo? A gente não gosta de falar contra denominações nem nada, mas, gente, aqui, ó, o versículo. o lugar tá cheio de mercenários, viu? Vocês tomem cuidado. Achou, filho? Fala. Achei o versículo, o 10, 27. Vamos As lá. minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Olha que importante o final que ele deixou. Elas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Olha o convite. Porque aquela ovelha que conhece a voz do pastor, ela segue, porque ela sabe que está tudo na mão dele, o refúgio, tudo que ela precisa. É ele que guia nas águas tranquilas, é ele que leva em pasto verdejante, é ele que protege das feras, das possíveis ameaças. Então é ele que leva ela para o repouso, é ele que dá alimento, é ele que dá o sustento, é ele que conduz ela, é ele que protege, é ele que dá a vida por ela, assim, né? Ele deixa as 99 para ir atrás de uma que se perdeu, ele que se auto ali
põe a própria vida em risco? Lógico que não, falando de Deus, ele não põe a vida em risco, mas aqui numa parábola falando para a gente entender, por conhecimento e entendimento humano, ele se auto-sacrifica, porque o que Cristo fez, ele se sacrificou por nós. Ele mesmo foi mutilado, ele foi esmagado pela mão do próprio Criador por causa das ovelhas, para salvá-las. E o convite é esse: segue, segue a Cristo, é a Ele, se entregue completamente. Não seja como o filho mais velho que está lá dentro, mas não segue, não faz por amor, faz por interesse. Segue Ele, segue por amor, porque Ele já fez por você, Ele te amou primeiro. Agora você só precisa tentar retribuir, mas nunca vai conseguir devolver o amor ágape, igual Pedro falou. Eu não consigo devolver esse amor, igual na mesma proporção que você me dá, mas eu consigo te amar, o filéu, né? Eu consigo esse. Então faz o que está no seu possível, dá o seu melhor para ele, se entregue, segue ele de todo o teu coração, como ele, o nosso irmão Cristo já falou. Você pode agradar ele, você pode louvar, você pode cantar, você pode tentar fazer o bem, você pode ajudar o próximo, pregar o evangelho, distribuir Bíblia, tem tantas maneiras de você fazer o bem, fazer o evangelho ser propagado, Isso é bem entende? eterno, é bem eterno. Esse bem é um bem que você está fazendo, em que se alguém crê, isso aí é para a eternidade, não é algo que você está fazendo aqui nessa terra, né? Não, Meu amigo, se eu não. quiser acrescentar só. Claro, glória a Deus, não, bem lembrado. Já entra já nos galardões, né? Que tem a salvação que não depende de nós, mas o galardão é pelo seu esforço. Né? O que você faz por ele aqui, ele sempre paga. Deus não deixa ninguém dever, ele não deve ninguém, não. O que você fizer Nós estamos aqui, o evangelho para todo mundo, não só por causa do galardão só, é porque a gente também quer ver vocês lá com a gente. com certeza, porque o Senhor conhece nosso coração, né? Não tem, foi que nós falamos mais cedo, não tem como escapar. A gente fala assim, não, eu vou pregar por causa do galardão. O Senhor conhece o nosso coração, não tem como fugir disso. É Não, impossível. Mas é que nós, a gente tem que fazer o papel verdadeiramente do irmão mais velho. O que aqui na parábola que ele errou, que ele deveria ter feito, a gente enxergou, é o que nós temos que fazer hoje. Buscar os que estão caídos, que estão lá na lama, trazer eles de volta para o Pai. E quando acontecer o banquete, nós ceiar junto, se abraçar, tá todo mundo junto diante da presença do Pai. É isso que tem que acontecer. Essa é a nossa missão. amém. Só agora, antes da gente terminar, vamos mais uma vez naquilo que é o logo desse canal, gente. Uhum. Que é a razão pela qual nós nos chamamos J1717. Uhum. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É importante, amados, seja quem você for que esteja ouvindo, cristão, ou que você está ouvindo a palavra de Deus pelas primeiras vezes, entenda que é através da palavra de Deus que todo esse bem que nós falamos aqui para você, a vida eterna, santificação, tudo que você possa imaginar vai vir na sua vida. Não significa que a partir do momento que você siga a Cristo, que a sua vida vai ser um mar de rosas, como muitos dizem, né? Uhum. Mas com certeza a partir do momento que você estiver com Cristo, a sua vida ela vai ser uma vida que realmente é vida. Porque se você não estiver com Cristo, não tiver Cristo no seu coração, na verdade você está morto nos seus pecados. Então hoje, pela última vez, nós vamos pedir para você, ouvinte da palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. O evangelho não é um pedido. Nós, servos de Deus, que amamos a Deus, que tivemos essa sorte de alguém pregar para nós o evangelho um dia, e nós obedecemos e cremos, e hoje estamos aqui falando para vocês, nós suplicamos. Eu suplico por você, para que você ouça, mas o evangelho ele não está te suplicando. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Saiba disso, ok? Não tem meio termo. Você ou aceita e obedece, ou você decidiu não obedecer. Não é algo que você está recusando, que não tem consequências. É muito sério, gente. É muito sério. Muitas pessoas vão nos chamar de loucos, de pessoas que são, como se diz, fanáticos,
fundamentalistas, mas não é nada disso, gente. Nós provamos as delícias do céu e é impossível para nós voltar para trás, porque nós sabemos o amor de Cristo, nós entendemos a morte dele no madeiro. Então nós queremos que você sinta esse mesmo amor, que seja liberto dos pecados e tenha esperança da vida eterna, sabendo que se você morrer crendo, você já está salvo. Se você creu, você já está salvo. Sabendo que você vai viver o resto da sua vida com essa certeza. Olha só que delícia. Eu vou saber, eu sei que eu vou para o pé do meu Pai quando terminar a minha vida. Por isso a gente deixa aqui essa mensagem para vocês. Eu vou pedir ao brother Felipe que ore, então, e ore por todos, por a possível pessoa que escute o Evangelho, para que ela creia, porque, gente, não existe coisa mais linda. Olha, eu comparo o andar na presença de Deus e o pregar o Evangelho. Vocês imaginem uma profissão no mundo que seja uma profissão boa. Doutores, médicos, por exemplo. É uma coisa excelente, não é? Ele cura pessoas doentes, né? Por exemplo, é uma boa profissão. Veja outra, engenharia, arquiteto, tantas coisas. Um engenheiro imagina máquinas que salvam milhões de pessoas. Por exemplo, nos anos 60, eu acho, teve um homem que ele era geneticista de plantas. Eu não sei, eu sei que ele conseguiu produzir um tipo de milho que ele não quebrava com facilidade, um tipo de trigo, foi uma coisa assim. Perdoa se eu não me lembro exatamente. Só que o trabalho dele alimentou milhões de pessoas que estavam com fome. Olha só que profissão que esse homem teve. Gente, e tudo isso que ele fez é bonito, mas vai ficar na terra. Vai perecer. Está escrito em numa das epístolas de Pedro que todos os elementos vão se dissolver. Toda esta terra vai se desfazer. Mas se você crê em Cristo, se você pregar Cristo, então você está na profissão da eternidade. Você está pregando para uma coisa que nunca vai perecer. Ora por nós, Felipe. Tá bom. Eu vou só virar o celular porque eu coloquei para carregar, tava acabando a bateria, tá bom? Tá ok. Pode virar, meu irmão. Tá bom. Beber água. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus. Pai nosso, que habita nos céus, te damos graça, ó Deus, por esse dia, Senhor, pela saúde, tudo que o Senhor tem dado para nós, pela sua graça maiormente, por mais um dia que se passa, porque a cada dia que se passa se aproxima mais e mais da sua vinda, aquilo que tantos almejamos, Senhor, o verdadeiro motivo de nós, Senhor, existirmos, é para estar contigo, viver junto contigo, para nós podermos, Senhor, se maravilhar, Senhor, ao estar na sua presença. Não temos dúvida, Senhor, não existe nada que possa ser melhor que estar diante de Ti, Senhor. Poder ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Não conseguimos nem imaginar, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por todos nós, Senhor, por todas as Suas ovelhas, Senhor, por todos os Seus filhos, Senhor, que já erramos, Senhor, por todos os pecados cometidos, Senhor. Porque, Senhor, certamente aquele sacrifício, tudo que passaste, toda a sua dor, Senhor, a tua angústia, foi por culpa nossa, Senhor. Foi por culpa das ovelhas perdidas. Foi por culpa, Senhor, dos filhos pródigos que deixou a sua casa. Até mesmo por o filho mais velho que estava lá dentro e não deu o devido valor, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que já foi cometido lá no passado, no presente e no futuro, Senhor, porque Tu é conhecedor, verdade é que só Tu é santo, santo e santo, Senhor. Mas a nós, Senhor, devemos nos santificar, Senhor. Isso não é pretexto para pecarmos, Senhor.
Então faz nós santos, Senhor, justamente, Senhor, para a tua glória, Senhor, porque nada somos, Senhor, convém que tu cresça e que nós diminuímos, Senhor. Então, Senhor, faz nós santos para que tu seja glorificado, Senhor, para que pessoas possam ser convertidas pelo nosso testemunho, Pai. Senhor, vai em encontro, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, até mesmo os que não ouviram, Senhor. Atinge o coração deles, Senhor, com a tua flecha de amor, misericórdia, com a salvação, com a tua graça, ó Pai. Por caridade, Senhor, converte os corações, Senhor. Abre os olhos daqueles que não enxergaram, Senhor, o teu amor, Senhor, um amor infinito, Senhor, que jamais o homem pode, Senhor, praticar um amor como o teu, Senhor, porque o teu amor é perfeito, Senhor. Tu és santo, Senhor, maravilhoso. Senhor, faz os olhos das pessoas que estão cegas se abrir, Senhor, os ouvidos daqueles que ouvem, mas têm ouvido, mas não ouvem, Senhor, faz o ouvido deles abrir, Senhor, e a boca daqueles que não falam, Senhor, faz as bocas deles se abrir para te glorificar, para propagar o teu evangelho, Senhor. Tira a timidez, Senhor, do coração, Senhor, de todos aqueles que às vezes conhecem o teu evangelho, mas não têm, Senhor, uma valentia de abrir a boca, Senhor, para pregar o teu evangelho. Às vezes tem oportunidade, como teu servo contou no testemunho, que encontrou aquela senhora com o pneu furado. Certo, ali foi tudo programado por ti, Senhor, aquele momento, Senhor, para ser propagado o evangelho, Senhor. E quantas vezes nós ou alguns dos nossos irmãos já perdeu, deixou passar a oportunidade, Senhor. Tu criou todo o cenário, Senhor, para que o evangelho fosse pregado. E às vezes por uma timidez, uma covardia, deixamos de anunciar a tua palavra, Senhor. Porque certo é, Senhor, nós temos o antídoto dentro de nós, porque o antídoto é o sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos conhecedor, nós temos esse antídoto na mão, Senhor. Nós não podemos deixar, Senhor, que pessoas morram, Senhor, sem conhecer, Senhor, a tua palavra, porque só a tua palavra pode nos salvar. Tu é o antídoto, Senhor, porque fomos picados pela serpente, Senhor. Então nós que já temos esse antídoto nas nossas mãos, Senhor, não deixa nós ver pessoas perecendo, Senhor, e se negarmos, Senhor, de entregar o antídoto, que é o Evangelho, é o que pode salvar, que pode curar, que pode regenerar essa humanidade, Senhor. É só o Evangelho que pode nos aproximar, nos religar, Senhor, com a tua presença, Pai. Não deixa nós, Senhor, ser negligente ao ponto de ver alguém perecendo, indo para o inferno, e nós não abrir a nossa boca para pregar a tua palavra, falar que é o Evangelho que salva, é o sacrifício de Cristo que nos reconecta contigo, Pai. Não deixa nós ser negligente, não, Senhor. Abre nossos olhos, nosso coração, Senhor. Corrige nós quando errarmos, Senhor, para que possamos glorificar o teu nome, Pai. Deus santo e justo, Senhor, faz nós enxergar, Senhor, faz nós perceber, Senhor, que precisamos nos arrepender, Senhor, que você quer que nós arrependamos das coisas boas que fizemos, mas com a intenção errada, como foi dito do filho mais velho. Ele fazia coisas boas, mas a intenção era errada. Então, Senhor, abre nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, fazer as boas coisas com a intenção certa, com a intenção de propagar o teu evangelho, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, que possamos fazer unicamente com a intenção de amar e não com a intenção, Senhor, de o nosso nome crescer ou de recebermos elogios, Senhor, porque isso nada vale, isso tudo vai ficar, Senhor. Quando nós, Senhor, deitar na sepultura, tudo isso vai ficar, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada somente a ti, Senhor. Graça nós te damos, Senhor amado, por tudo, no nome amado do teu Filho Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só alegria, hein? Glória a Deus. Oh, eu creio que oração tem poder, filho. Glória a Deus. Maravilhoso. O Senhor vai mudar a vida de muita gente. Aleluia. Amém. Gente, é tão bom estar na presença de Deus. É tão bom. Nosso coração, ele é reformar, fala a palavra, pensa que é Ezequiel. Eu vou tirar um coração de pedra da vossa carne e vou colocar um coração de carne. É exatamente a figura de um morto, porque o coração de pedra não tem vida e um coração de carne bate. Glória a Deus. Né? Empurra o sangue para as veias, faz com que o corpo tenha vida.
Não é Glória a verdade? Deus. Então, vamos nos despedir aqui de vocês, saindo cheios de alegria, completamente cheios do Senhor Jesus Cristo, deixando aqui para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus nos Deus abençoe. abençoe a todos. Um Até abraço. mais. Deus. Até a Até próxima. mais. Até a próxima. Bye.